Segundo livro de Reis, capítulo 4. Todos acharam? Vamos ler o texto? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Até aqui. Feche seus olhos. Senhor Deus, que o Senhor venha falar com a sua igreja nessa noite, que o Senhor venha falar com o seu povo, venha falar com cada um de nós no particular, no íntimo, Deus. Venha trazer a tua mensagem. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor ali estaria. Por isso eu peço ao Senhor, venha falar nessa noite com a sua igreja. Amém? Aconteceu que uma mulher das mulheres dos filhos do profeta procurou quem? O profeta Eliseu. E ela disse, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Aqui nós temos uma situação, é uma história dramática de uma mulher desesperada. Uma mulher, às vezes nós temos problemas na vida, a gente não tem? Conta para pagar, carro que quebra, quantos problemas nós temos nessa vida? Mas essa mulher, parece que tudo aconteceu de uma vez. Primeiramente, o marido morreu, como se já não fosse suficiente. Quando morre alguém da família, um ente, um marido, um filho, um pai, já é algo terrível. Porém, naquela época, as mulheres não trabalhavam, eram os maridos que sustentavam a casa. Acontece que ele morreu, e agora? A viúva ficou desassistida, porque naquela época também não tinha INSS, então as viúvas ficavam desassistidas. E o que é pior, pode piorar. Acontece que o marido, ao invés de deixar uma herança, o que ele vai deixar? Dívida. Até que tudo bem. Se fosse nos nossos dias, em nossos dias, o que acontece? A gente tem dívida, deixa para lá. Se não tem como pagar, não paga, só vai ficar com o nome sujo. Mas aqui não. Não deu nem muito tempo, veio quem? Os credores. Tem como pagar? Não tem. Então vamos levar os seus filhos embora. E aquela mulher, no ato de desespero, vai procurar o profeta. Vai atrás de Eliseu, que era o profeta que naquele momento transmitia a mensagem de Deus. Que situação triste. Sem marido, sem renda, os credores cobrando, querendo pegar os filhos. E para piorar, nós estamos falando de um período que veio de uma seca terrível. Aqui é um período pós-reinado do rei Acabe, onde a terra ficou 3 anos e meio sem chuva. Então eles estão vindo de uma devastação geral da nação. Assim como nós no pós-Covid, estava tudo de cabeça para baixo, ela procura o profeta. E o profeta disse: o que eu hei de fazer a você? Essa foi a instrução, a pergunta. Dize-me, o que é que tens na tua casa? O profeta pergunta para ela: o que você tem na sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite.
Era tudo que ela tinha. O que é que você tem na sua casa, na sua vida? Às vezes tudo pode estar destruído, está no fim, você está sentindo o cheiro da morte, acabou, mas alguma coisa ainda tem na sua vida, na sua casa, na sua história que não morreu. O profeta pergunta: o que você tem em casa? Embora toda aquela situação, ela tinha uma botija de azeite, uma botija. Então o profeta fala o seguinte: então disse ele, vai e pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Pega emprestado tudo que você achar, vasilhas vazias, tudo, e traz. Bem, talvez se fosse eu ou você, a gente ia desconfiar do profeta, a gente ia brigar: poxa, tudo que eu tenho é uma botija de azeite. Lembre-se que o profeta não falou o que ele ia fazer, ele não disse o que ia acontecer, ele deu o que? Uma instrução. Nós, seres humanos, ou essa geração nossa, tem dificuldade em seguir as instruções, em obedecer. A palavra do Senhor diz: seja fiel. E a gente tem dificuldade em ser fiel. Obedeça. A gente tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Mas essa mulher, ela não desconfiou. Eu ou você, a gente ia achar o seguinte: eu tenho pouco e o profeta vai fazer eu dividir. Vou dividir com os meus vizinhos, só pode ser. Mas ela não se importou de dividir o que ela tinha. Ela obedeceu e pegou todas as vasilhas. E continua dizendo o profeta: depois entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Amém? O que ela tinha? Ela tinha apenas uma botija. Presta atenção, Deus, Ele não faz nada do nada. Ele sempre faz algo a partir de alguma coisa, de alguma ação, de alguma atitude. Ele só reage a nossas ações. A única vez que Deus fez tudo do nada foi no Big Bang, né? Não tinha nada. Eu até creio no Big Bang. O que a ciência não explica é quem apertou o botão, só isso. Mas o Big Bang deve ter acontecido. Quando Jesus foi multiplicar os pães para uma multidão de pessoas, ele perguntou: alguém tem algo de comer? Apareceu lá um rapazinho com uns pãezinhos, uns peixes. O Senhor sempre perguntava se a pessoa tinha fé para ser curada, ou dava uma instrução para ela obedecer, mas sempre tinha algo a ser cumprido. Deus sempre faz algo a partir de uma ação minha ou sua. Ele reage às nossas ações, à nossa obediência. A mulher poderia não ter obedecido o profeta. Bom, eu tenho só uma botija, ele manda eu pegar um monte de vasilha, será que ele quer que eu divida com meus vizinhos? Aí já não tenho nada, vou ficar sem situação. Porém, aquela mulher, ela tinha uma história. O marido dela morreu, não deixou nada, deixou dívida. Porém, o marido daquela mulher era profeta e havia sido fiel ao profeta. Aliás, ele era servo do profeta, servo de Deus, tinha sido fiel ao profeta. E detalhe, ele foi fiel em um período em que Acabe reinava, em que Jezabel perseguiu e matou quase todos os profetas de Deus, salvo um gato pingado aqui, outro gato pingado ali. E no meio desses estava o marido dessa mulher, que foi fiel. Então nós temos aqui o relato de alguém que não importou com a situação, ele foi fiel a Deus. Ele não deixou dívida porque ele era um marido ruim,
porque não soube administrar, porque toda a terra tinha passado por um período de seca terrível. Aqui na nossa cidade, quando fica 6 meses sem chover, o que acontece? Sobe o preço de tudo, né? Sobe a energia, sobe o preço dos alimentos, tudo. Imagina 3 anos e meio sem chuva. Foram períodos terríveis. E quando passou, todo mundo estava na pior financeiramente. Mas essa mulher, ela se lembrou do profeta. Ela tinha um problema? Tinha. Ela tinha solução? Não tinha. Mas ela sabia a quem recorrer. Ela sabia onde buscar resposta. Muitos de nós, quando bate os problemas, a gente faz o quê? Muita gente sai da igreja, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa a Deus. Morre um parente, culpa é de Deus. Perde o emprego, é Deus o culpado, é a igreja. Mas essa mulher, ela conhecia o marido dela, embora houvesse deixado a família numa situação terrível, deixou um legado, deixou uma história, deixou arraizado no coração daquela mulher uma fé inabalável em Deus. E quando a situação estava na pior possível, ela vai procurar o profeta, porque ela sabia que o profeta tinha a resposta. Ela sabia que o profeta era um homem de Deus verdadeiramente. E o profeta manda ela encher. O que ela faz? Ela pega e vai enchendo, vaso por vaso, vaso por vaso, até encher todos os vasos. Partiu, pois, ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Ele, porém, lhe disse: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Os filhos foram trazendo vasilhas, 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 e quanto mais eles traziam, mais as vasilhas iam se enchendo de azeite. O azeite não era um líquido qualquer. O azeite, ele é também conhecido como o ouro líquido. Nos tempos bíblicos, o azeite chegou a ser mais caro que o ouro. Para você ter ideia do tanto que valia o azeite, chegou a ser mais caro que o ouro. E quando acabou os vasos, aconteceu com o azeite? Cessou. Quantos vasos foram cheios? Alguém sabe me dizer quantos vasos foram cheios? Todos os vasos que tinha naquela região foram cheios? Não. Havia um vaso dentro da casa dela que não puderam ser cheios, porque já estavam cheios de alguma coisa. Havia um vaso na vizinhança que não puderam ser cheios. Uns estavam com a planta dentro, outro estava com um pó de arroz, outro estava com um pó de café. Apenas os vazios foram cheios do azeite. O azeite simboliza a presença de Deus, a unção de Deus. Quem Deus quer usar? Quem Deus pode usar? A ordem foi: busque todos os vazios. Deus só pode preencher com a sua presença vasos vazios, pessoas que estão vazias de si. Quando o Espírito Santo vem, ele tenta achar morada no coração, mas aquele coração está cheio de orgulho, está cheio de pecados, está cheio de sentimentos estranhos, ruins. Aquele coração está
apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo, está enamorado com as coisas que o diabo oferece, ele não pode entrar. Então aquele vaso que poderia ser cheio, não vai ser cheio, porque já está com outras coisas dentro dele. Deus quer usar a cada um de nós, a cada pessoa, e Ele pode usar. Ele tem um chamado específico para cada pessoa. O que nos impede, sabe o que é? Não é Deus, não é as promessas dele. O que impede é que dentro de nós está preenchido por coisas que impedem Deus de agir. Se Deus chega para você e Ele olha para o seu coração e está cheio de tanta coisa inútil, tanta futilidade, nós estamos vivendo a dispensação da graça, o melhor período, que deveria de ser o melhor período pelo menos, onde o azeite, o Espírito de Deus, ele foi disponibilizado para toda a raça humana. Lá no passado, um ou outro indivíduo tinha o privilégio de receber a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro delas, que eram reis, eram sacerdotes, profetas, um ou outro em especial. Hoje, todos nós temos esse livre acesso, mas o que impede o agir de Deus? O que impede eu de ser preenchido com a presença de Deus? É o que está dentro de mim. Aquela mulher, ela tinha um problema gigantesco, assim como nós temos problemas, mas ela foi atrás de uma solução, e ela foi na fonte correta. Ela não foi atrás de profeta de Baal, de profeta de nome, de curandeiro. Ela foi atrás de um homem de Deus verdadeiro. Ela sabia onde procurar a resposta. Nossa resposta está aqui na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Nós temos problemas? Temos. Mas a questão é que, contrariando o que ela fez, nós temos dificuldade em obedecer, em seguir instruções. A gente sabe tudo o que tem que ser feito, sabe ou não sabe? Se você for fazer alguma coisa errada, vai ter uma vozinha dentro de você, ó, não faça isso, não assista isso, não entra nesse site, não negocia desse jeito, fala a verdade para o teu cliente. Sabemos ou não sabemos? A gente cumpre, a gente obedece. Nós temos dificuldade em coisas mínimas, coisas pequenas. E essa mulher, ela vai pegar todo aquele azeite que ela juntou. E houve uma outra instrução do profeta no versículo 7. O homem diz o seguinte: vai, vende todo o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O profeta falou o seguinte: agora você tem condição, coloca a tua vida em ordem, passa uma régua na sua vida. O profeta não consertou a vida dela, mas deu uma condição para que ela consertasse. E muitas vezes Deus nos dá a condição de colocar a nossa vida em ordem, e nós não fazemos. Se por acaso ela pegasse aquele azeite, vendesse e gastasse no seu bel prazer, os credores voltariam, iriam levar os seus filhos. Mas ela era uma mulher sábia. Nós temos uma grande dívida, sabia? Que é impagável, uma dívida gigantesca. Não podemos pagar o preço. Você já parou algum momento para você imaginar o que era carregar aquela cruz?
Você já imaginou o que é passar uma noite inteira ali na masmorra de Antônia? Que foi onde Jesus passou a madrugada depois de ser chicoteado. Não era chicoteado, mas o chicote lá era aquele chicote que tinha garras nas pontas que grudava e arrancava partes do corpo. Depois carregou uma cruz pesada, depois foi crucificado, depois 6 horas pendurado. É inimaginável o sofrimento, a dor, uma dívida impagável. Como nós podemos pagar essa dívida? Nós não podemos pagar, mas nós podemos pelo menos fazer o que essa mulher fez. Qual foi a instrução do profeta? Vá, procure seus vizinhos, peça vasos. Olha na sua vizinhança, quantas pessoas vazias tem lá, quantos vasos vazios tem na sua vida, na sua casa, no seu serviço, seus parentes. Pessoas vazias de tudo, pessoas que estão se suicidando, se matando, pessoas que perderam o sentido da vida porque estão vazias. Elas precisam de Deus para preencher a vida dela. Só que a mulher, a viúva, ela tinha o que na sua casa? Faltava tudo, só não faltou azeite. Pode faltar tudo na sua vida, dinheiro, pode faltar comida, pode faltar até uma casa, mas o azeite, a presença de Deus, não pode faltar. Do pouco que ela tinha, ela encheu o vaso da vizinhança inteira. Deus quer usar a sua vida para encher os vasos vazios que estão na sua vizinhança, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, pessoas que você conhece. E por que nós não fazemos isso? Porque às vezes o nosso vaso também está vazio. Vivemos uma geração em que as pessoas deixaram de contemplar a Deus, deixaram de ter uma vida com Deus, estão trocando as promessas de Deus pelos prazeres que o diabo oferece, que a mídia oferece. Tantos atrativos, tanta coisa legal, né? Hoje nós somos rodeados de tanta coisa que nos prende, que nos dá alegria, prazer. Para que negócio de orar, de buscar Deus, né? Isso é coisa lá para os antigos. Hoje é muito legal você passar a sua vida na frente de uma televisão, assistindo Netflix. Para que gastar tempo estudando a Bíblia, orando, intercedendo por alguém? Se você não gasta tempo estudando a Bíblia, você jamais estará preparado para pregar o Evangelho. Se você não orar a todo tempo, Efésios 6,18 diz: ore a todo tempo. Você está descumprindo uma ordem de Deus. Se você não se importar com os perdidos, teu tempo vai passar, a tua história vai passar, a tua oportunidade de fazer alguma coisa por essa dívida impagável, né? Essa alguma coisa, eu digo que é uma gratidão. Tudo que nós fizermos para Deus não passa de mera gratidão pelo que Ele fez. Todo esforço que nós fizermos pelos vasos vazios não passa de mera gratidão. Eu gosto da história dos moravianos. Os moravianos é um povo que eles se vendiam como escravos, porque eles entendiam o que Jesus fez na cruz. Eles se vendiam como escravos e o dinheiro que eles recebiam, eles pagavam a sua própria passagem para ser levado para senzala, para passar a vida inteira vivendo como escravos. Sabe para quê? Para converter os escravos, para que os escravos também tivessem conhecimento do reino de Deus. E nós fazemos o quê? Orar 15 minutos é um peso. Trocar o que a mídia nos oferece pelo conhecimento é algo difícil demais. E sem perceber, o nosso vaso está como a botija
as lamparinas daquelas 10 virgens, 5, né? Porque 5 eram prudentes. Mas vocês se lembram que 5 tinham botijas, mas estavam vazias. Eram noivas, aguardavam o reino de Deus. Eram separadas, porque eram virgens, elas não estavam enamoradas com alguém lá de fora, não estavam enamoradas com o mundo. Mas tem um detalhe: a botija estava vazia. Eram noivas que aguardavam o noivo chegar, que nem a igreja atual. Estamos aguardando o Messias, estamos aguardando Jesus. Quando será que ele vem? Quem será que é o anticristo? E fica aí jogando as fichas. Não, é o tal, é o Papa. Não, é o Bill Gates. Não, agora é outro. Estamos aí aguardando a vinda de Cristo, mas a botija está vazia. Eis que veio o noivo, e as 5 loucas, percebendo, foram atrás das prudentes e pediu o azeite delas. E as prudentes falaram: não, nosso azeite é nosso, vai comprar o de vocês. E eis que o noivo veio e fechou a porta, e aquelas que estavam com suas botijas vazias ficaram de fora. Aquela mulher não tinha nada, aquela viúva, a morte chegou na vida dela. Tudo o que de pior poderia acontecer chegou na vida dela, mas ela tinha uma botija de azeite escondida lá nos escombros da vida dela. Pode te faltar tudo: um emprego, um carro, a casa, comida, até a água, mas não pode te faltar o azeite. Amém? Vai chegar um dia que vocês verão a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve a Deus, aquele que não serve. Hoje talvez você possa se sentir, né, por baixo. Tanta injustiça, tantas pessoas, tanta injustiça na política, na nossa vida, teu serviço, teu convívio, e você talvez por baixo. Vai chegar um dia que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E quando chegar esse dia, eu quero estar do lado correto, porque é esse o dia que o Senhor diz que irá o quê? Rir dos inimigos, onde nós vamos ver a vingança de Deus sobre os nossos inimigos, onde tudo vai se mudar. Vai chegar esse dia, não sei quando, mas vai chegar. Eu quero estar do lado correto. Amém?